é um bem de valor inestimável, né. A saúde, é claro, mas a saúde mental, parece que a gente está vivendo um tempo em que os holofotes foram acesos sobre essa questão da saúde mental. Primeiro que a gente falava do novo normal pós-pandemia, o novo normal é o velho anormal e piorado, na minha opinião. A gente conversava na pandemia que o mundo ia mudar, que era uma oportunidade de aprendizagem, de ressignificação, de mudanças de hábitos. O que eu mais vi acontecer foi gente mudando de cidade. Mas eu não sei se teve muita gente que mudou por dentro, mudou a alma, mudou a vida, mudou o ritmo, mudou mudou o jeito de viver. Não sei, eu não sei. Mas o que eu sei, por observação, por acompanhar as informações, as notícias e etc., e pela minha prática pastoral, o que eu sei é que saúde mental é um tema muito urgente. Os estudiosos estão aí dizendo para nós que os conflitos e as questões, como, por exemplo, depressão, burnout, síndrome de ansiedade ou crise de ansiedade, essas coisas estão aumentando. Também observo muita gente esgotada, muita gente cansada e desgastada, né? Há uma diferença entre cansaço e desgaste, né? Então, o cansaço, você vai para casa ao fim de um dia de trabalho, descansa, se alimenta, dorme bem, você se refaz, e no dia seguinte você volta para a sua rotina de trabalho e com o mesmo esforço você realiza o mesmo resultado. O desgaste não, você com o mesmo esforço, o seu resultado vai diminuindo, porque você dorme, mas não descansa, você descansa, mas não se refaz, não se recupera. Por exemplo, os problemas de sono, né? Por exemplo, já li notícia de que o aumento do consumo de antidepressivos é da ordem de 37% em relação ao ano passado. Então, nós estamos nos medicando mais, dormindo mal, enfim, essa realidade, eu não sei se é muito do centro urbano ou da nossa vida, mas eu estou falando, reagindo ao meu entorno, né? E eu sempre falei sobre procurar um psiquiatra. Eu tenho meu psiquiatra, eu faço consultas semestrais e vivo com medicação de prescrição psiquiátrica. Não tenho problema nenhum com isso, inclusive me fez muito bem. Isso aconteceu comigo que 2 horas da manhã eu acordava com taquicardia. Eu dormia mal, muito mal, não desligava. E eu falei, bom, o que está acontecendo comigo? E fui procurar ajuda profissional e graças a Deus que encontrei e que graças a Deus pela medicação que eu uso e pelo meu psiquiatra. Também eu recomendo sempre, falo da importância de fazer terapia, ter um terapeuta, buscar um psicólogo, um psicanalista, um analista. E eu tenho minha terapeuta, faço terapia. E isso me ajuda muito, tem sido muito bom. Porém, eu tenho sido interpelado e já fui provocado por alguns amigos e algumas pessoas quanto ao fato de qual é a relação da nossa experiência espiritual com a saúde mental e a saúde física também, a saúde do corpo, né? Eu, por exemplo, eu tive um problema na minha coluna, tive uma hérnia de disco, dores lancinantes, e eu lembro que a minha terapeuta disse que a
a relação do corpo e da psique, vamos usar a expressão o corpo e alma, essa relação é tão íntima, tão profunda, e na tradição bíblica, inclusive, não existe separação de corpo e alma, né? Nós não temos um corpo, nós somos um corpo. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Essa separação corpo e alma é grega. Na tradição bíblica, nós somos uma unidade indissociável de pó da terra e fôlego da vida. Mas eu lembro que a minha terapeuta disse, olha, Ed, a unidade entre a alma e o corpo é de tal ordem que, de vez em quando, a alma entra em sofrimento e o corpo diz, me dá um pouco desse sofrimento, porque você não vai suportar. E aí o corpo adoece. E no meu caso, especificamente, eu achei que aquilo fez muito sentido, porque eu conseguia identificar o sofrimento da minha alma, as dores da minha alma. Eu conseguia perceber isso e eu senti no meu corpo. O meu corpo adoeceu, mas a sensação viva que eu tinha era que não era o meu corpo que estava doente, era a minha alma. Então, ter um acompanhamento clínico psiquiátrico, ter um acompanhamento terapêutico com a minha terapeuta, foram fundamentais essas duas experiências. Entretanto, de lá para cá, eu tenho pensado e refletido muito mais e me dedicado muito mais a essa relação da espiritualidade com a minha saúde mental, emocional, psíquica e física. E eu queria hoje, especialmente, oferecer para você essa referência de Anselm Green. Esse livro aqui, fantástico. Queria encorajar você fortemente a dar uma atenção para ele. O título do livro é O Céu Começa em Você. O céu começa em você. A sabedoria dos padres do deserto para hoje, o autor, esse mestre de espiritualidade, Anselm Green. E ele conta aqui coisas bastante interessantes de como é que começa, qual é a inteligência, o entendimento, o discernimento do movimento monástico. Quando começaram a surgir ali no quarto século, terceiro século, quarto século, as ordens monásticas e os primeiros eremitas, os primeiros homens que foram para o deserto, eles se retiraram dos centros das cidades, eles se retiraram do burburinho, eles se retiraram do sistema, da urbe, eles se retiraram inclusive, eles se retiraram da estrutura religiosa na qual estavam vivendo, e eles foram para o deserto. E eles se recolheram na solitude ou na solidão e foram ao encontro de Deus. Então, por exemplo, tem a história de Santo Antão, que ali no terceiro século, final do terceiro século para o quarto, ele foi para o deserto, ele ouviu o evangelho dizendo, vende tudo o que tens e dê aos pobres, e essa palavra de Jesus falou com ele e ele abriu mão da sua herança, se despediu dos seus bens, das suas riquezas e foi para o deserto. E foi viver num castelo abandonado. E então a narrativa do Anselm Green é muito bonita, que diz que ele começou uma luta muito barulhenta, uma guerra dentro do castelo, quem passava perto escutava uma barulheira lá dentro, uma confusão, uma gritaria, e era Santo Antão brigando, lutando. E então, quando finalmente alguém entrou no castelo e as pessoas começaram a visitar o castelo para conhecer aquele homem, encontraram um homem sereno, um homem pacificado, um homem em paz, e um homem reencontrado consigo mesmo, essa ideia. E a luta que ele teve foi a luta que é travada na profundidade dos seus pensamentos e sentimentos contra os demônios. Essa ideia de que você faz um caminho espiritual para dentro de você.
você presta atenção em você. Você cala todas as vozes em volta e você começa a ouvir o que está ressoando dentro de você. Quantas vozes falam dentro da sua cabeça? Quantas vozes falam dentro das suas entranhas, do seu coração? Como é que o seu corpo processa tudo isso? Como é que os seus órgãos aqui processam tudo isso? E quais são os seus sentimentos? Qual é o seu patos? E quais são as suas patologias? Né? Qual é essa dinâmica que existe dentro de você, em que você está desencontrado de você mesmo? E os mestres da espiritualidade, eles vão desenvolver essa ideia de que o caminho da espiritualidade, ele é um caminho de autorreflexão, autoconhecimento, autodescoberta, autoaceitação, autorreconciliação, e um caminho em que o encontro com Deus e o encontro com a gente mesmo, ele também é indissociável. Você não se encontra com Deus sem encontrar-se consigo mesmo. E você, ao encontrar-se consigo, você encontrou aquele lugar mais profundo onde Deus se pronuncia dentro de você, ou em você. Essa sabedoria do deserto é muito bonita. Os mestres espirituais, o Ansel Green descreve tudo isso aqui. Os mestres falam de uma espiritualidade que é de cima para baixo e uma espiritualidade de baixo para cima. E tem uma história que eu achei muito bonita, que eu quero ler para você, essa história de um sábio, porque esses homens que foram para o deserto, eles se tornaram sábios. Esses monges, esses primeiros sábios e santos, eles viviam distantes e as pessoas faziam romarias para ir ao encontro deles, para ouvi-los, para pedir conselho, para estar com eles e buscar a sua sabedoria. E aqui tem essa história que eu achei muito bonita de um desses homens chamado Poimen, e ele foi procurado por um grande teólogo. E diz o Ansel Green que esse teólogo queria conversar com ele sobre as coisas do céu, os mistérios celestiais e a trindade de Deus, ou a triunidade de Deus. E o homem falava dos mistérios celestiais, e o Poimen, o sábio, ele ficava calado, ficava em silêncio, só escutava, até que o homem se irritou e já estava a ponto de ir embora. O que eu acho interessante, aqui um parêntese, é que os mestres espirituais, eles não querem ser, eles não têm carência, eles não fazem questão que você goste deles, porque eles querem ser verdadeiros, eles são autênticos, eles não são falsos, eles não vendem imagem, porque eles já se encontraram consigo mesmos, eles não estão em busca de aceitação, de aprovação. Então, eu acho que o sábio, o Poimen, ficou ouvindo aquela conversaiada toda e achando chato, ou sei lá o que ele discerniu, e ficou quieto olhando para o homem, enquanto o homem falava. E, e até então que o homem se irritou e quis ir embora. E um dos assessores lá do grande teólogo interpelou o Poimen e disse para ele: por que você não fala com ele? Por que você não reage? Por que você não responde? Por que você não dialoga com ele? E olha a resposta do Poimen. Ele está nas nuvens e fala de coisas espirituais. Eu sou aqui de baixo e falo de coisas terrenas. Se ele me tivesse falado das paixões da alma, ter-lhe-ia respondido. Mas como fala sobre coisas espirituais, não sou capaz de compreendê-las. Que interessante, né? A teologia, a reflexão teológica, a experiência religiosa, não é um diletantismo, não é um divertimento, não é uma coisa para a gente se sentir bem. E é muito fácil a gente ficar discutindo trindade, predestinação, livre-arbítrio, soberania divina e livre-arbítrio, como é que vai ser a batalha do Armagedon, etc. E o sujeito, ele não conversa com a esposa, ele não tem diálogo com o filho.
A mulher está brigada com a irmã, é, tem conflito com a nora, mas fica fazendo curso de internet sobre fim do mundo, Israel e Palestina. O Poimen está dizendo, olha, essas coisas aí do mundo espiritual, das teorias, das doutrinas, da complexidade toda, do divino, isso aí eu não sei falar. Agora, se você falar das paixões da sua alma, dos seus sentimentos, o que realmente você... Fala um pouco da sua raiva, fala um pouco do seu medo, fala um pouco do seu ressentimento, da sua mágoa, fala um pouco do seu senso de abandono, fala um pouco da sua vergonha, da sua culpa, fala um pouco de você, fala um pouco da sua história, fala um pouco dessa criança que mora aí dentro de você, fala dos seus pensamentos, por que você ficou ofendido quando te trataram daquele jeito ou não te trataram? Por que você foi mexido pela cobiça? Aliás, fala um pouco dos seus vícios, fala um pouco das suas escravidões, das coisas que você não quer fazer, mas faz. E você sabe que a verdadeira liberdade não é fazer o que a gente quer fazer, né? A verdadeira liberdade é a capacidade de não fazer o que a gente não quer fazer. Porque você fala assim, estou com muita vontade agora de comer um pudim de leite condensado, aí eu vou lá e como, isso não é liberdade. Agora, liberdade eu sei que eu tenho que controlar a minha diabetes e que eu não posso cair de boca nesse pudim, e eu não vou cair. E não vou cair e de maneira muito lúcida, serena, consciente e sem aquele sofrimento, aquela coisa desesperadora, parece que tem que se amarrar no pé da cama para não fazer besteira. Não, você se tornou senhor de si. Você, você descobriu quais são os buracos da sua alma e quais são as armadilhas que você cai repetidamente para tentar preencher esses buracos. Você percebeu do que é que você está fugindo e quais são as suas rotas de fuga. Você percebeu, inclusive, o que você está querendo evitar, se distraindo com seu vício, e aí você teve coragem de encarar de frente essas coisas. Então, a espiritualidade dos padres do deserto tem muito a ver com isso. Não é sem razão que foi dentro dessa tradição monástica que surgiu a lista dos 7 pecados capitais. E os 7 pecados capitais, eles são um gabarito de, de, de maturidade humana. Né? Então, orgulho, luxúria, inveja, gula, vaidade, ira, cobiça, essas coisas, né? Avareza, né? Essas coisas que são um gabarito dizendo, ó, se você não é escravo de nenhuma delas, se você não cai nesses pecados capitais, é que você está pleno. E aí você diz assim, tá, mas quem é pleno, Ed? Então, é por isso que a gente tem que fazer esse caminho. Né? E o caminho da espiritualidade do deserto, né, é o caminho do silêncio, do recolhimento, da solitude. Né? A oração não é um palavrório, não é um blá blá blá, não é um falar e tal. Tem o seu lugar, falar um monte, ajoelhar no quarto, falar um monte, chorar um monte e descarregar o coração, ou como diz o Salmo 62, derramar o coração na presença de Deus, tem o seu lugar, tem o seu papel, mas a oração não é só isso. A oração é o silêncio, é a escuta, é prestar atenção, é ouvir o que Deus tem a dizer e perceber que sentimentos vão subir em você e que pensamentos surgirão, que memórias, que insights, que percepções, que autopercepções, e sem o silêncio, né, sem a solitude e sem a gente fechar, né, as janelas e portas, e isto é, fazer o que Jesus mandou, né? Jesus disse, ó, quando você orar, entra no seu quarto e fecha a sua porta.
e fica ali no secreto. Esse fechar a porta não é fechar a porta do quarto apenas, é fechar essa porta. Fechar essa porta, fechar essa porta. Fechar a porta no sentido de discernir e ouvir e acolher essas vozes, até que você entra numa profundidade de encontro consigo, de encontro com Deus. Você tem uma experiência mística. E você entra no mistério de Deus e coisas são comunicadas para você e curas acontecem dentro de você, né? Em que você toma consciência. Por exemplo, a gente não tem consciência de respirar. Eu faço muito isso. Por que você faz isso? Você parou de respirar e não percebeu. Você está respirando de maneira inadequada, insuficiente. De repente, ter consciência, estar no tempo presente, estar aqui agora, fazendo isso, sem estar incomodado pelo passado e nem ansioso pelo futuro. Isso tudo é uma experiência espiritual. E aí eu pergunto para você, se a gente tem essa dinâmica de devoção, essa dinâmica de experiência, de busca de Deus e de encontro com Deus, você não acredita que isso afeta a sua saúde mental? Sua saúde psíquica, emocional, seu corpo? Fazer seu corpo respirar direito, sentar-se adequadamente, dar conta de onde dói, por que dói, em que região se dói na garganta, se dói no peito, se dói na base do ventre, se dói no estômago, se dói nas costas, dói aonde? E por que dói? Cuidar do corpo, acolher os sentimentos, quaisquer que sejam eles, acolher os pensamentos, escutar. No silêncio, a gente escutar. Jesus não diz isso? Que o Pai que vê em secreto dá recompensa? Então, que divina recompensa, né? Que divina recompensa. E que divina recompensa não é a saúde. Saúde. Saúde física, saúde emocional, saúde mental, psíquica. Porque isso tudo afeta as nossas relações, afeta os nossos relacionamentos próximos de amor e das pessoas que vivem na mesma casa com a gente. Então, tem gente que está sempre emburrada dentro de casa, tem gente que está sempre puxando para baixo, né, sugando a nossa energia. Deixar de cuidar de si é um ato de desamor para com quem vive na mesma casa que você. Vai se tratar, vai se cuidar, né? Vai se amar e deixe-se amar também e ame, cuidando de si. Então, era esse a minha fala para você. E eu insisto que você, se necessário, busque um acompanhamento clínico, médico, uma terapia, um profissional da saúde mental, mas que você preste atenção de como é a sua experiência religiosa e como é que você cultiva a sua espiritualidade. É porque tudo isso tem a ver e tem muito a ver com a sua saúde integral. Era isso que eu queria repartir com você. Desejo a você muita saúde. Né? E não é sem razão, inclusive, que na Bíblia Sagrada a palavra do Novo Testamento para saúde e salvação é a mesma. A tua fé te salvou e a tua fé te curou é a mesma palavra. Então, que a sua experiência de fé seja para você cura e salvação, salvação e cura. Amém. Eu não esperava pregar desse jeito, não, mas foi legal, né? Eu gostei de falar essas coisas, estavam dentro de mim, foi bom repartir com você. Obrigado. E aí, eu estou aqui hoje com meu amigo Daniel. Dani, o que temos aí? O silêncio pode ser mais estarrecedor do que o barulho. Boa noite, Ed. Não é uma experiência fácil. Mesaque. Ô, Mesaque, boa noite para você, de fato. Olha, Mesaque, eu não sei quem disse,
mas alguém usou essa expressão que eu achei fantástica. É um autor desconhecido, e disse o seguinte: o silêncio não, ao contrário. As palavras existem para aplacar a efusividade do que é dito no silêncio. O silêncio é muito constrangedor. Aliás, eu lembro que uma vez, conversando com a minha filha, eu perguntei para ela: "Qual você acha que é o máximo de intimidade entre duas pessoas?" E ela respondeu com a sabedoria da juventude, que me impressionou demais e eu guardei para sempre. Ela disse: "O silêncio". Ela comentou: "Pai, só duas pessoas que são muito íntimas e estão em paz conseguem ficar em silêncio uma com a outra sem sentirem-se perturbadas e incomodadas, sem sentirem-se na obrigação de quebrar o silêncio com palavras, de puxar assunto, porque elas estão em comunhão, em contato, elas estão presentes uma com a outra, para além das palavras. E aguardando o momento em que as palavras se façam necessárias, mas elas podem demorar, inclusive, a se fazerem necessárias. Então, o máximo de intimidade é respeitar o silêncio do outro, inclusive, né? Mas eu concordo, Mesaque, que o silêncio ele é incômodo, porque no silêncio a gente escuta muita coisa e a gente faz barulho para se distrair dessas coisas que a gente não quer escutar, né? Acho que é verdade isso aí que você falou. Gabriela. Oi, Gabriela, boa noite. Pastor, como convencer pessoas de mais idade que terapia é necessário e que não é coisa de gente doida? Pessoas próximas a mim com esse pensamento triste. É, tem eu acho que tem muita gente que desvaloriza, né, o poder da fala e do processo terapêutico nesse. Aliás, inclusive, Gabriela, os mestres espirituais, aqui, essa tradição monástica, eles são o que o Ansel Green chama dos precursores do que hoje nós chamamos de psicólogos. Olha esse trecho aqui, ó. Eles conversavam sobre seus pensamentos e seus sentimentos, sobre seus hábitos e seu caminho para Deus. Foi desse modo que surgiu a assim chamada confissão monástica, na qual não se tratava, em primeiro lugar, do perdão dos pecados, mas o que estava em jogo era o acompanhamento espiritual, a direção da alma. Era uma forma originária do diálogo terapêutico, do modo como tem sido desenvolvido hoje pela psicologia moderna. Os mestres espirituais, eles tinham seu aba, e eles conversavam com seu aba, com seu orientador espiritual. E o Ansel Green está dizendo que esse modelo, né, da tradição monástica é o que acontece hoje, que a gente vai buscar um terapeuta. Então, falar sobre si, sobre os sentimentos e sobre os nossos pensamentos, os nossos incômodos, as nossas angústias, isso cura, isso traz saúde. Né? E aí, daí a ideia de que isso é coisa de gente louca. Não, não é gente louca, é de gente que quer ter saúde. E eu queria lembrar o, o caminho da chamada psicologia positiva, que é do Martin Seligman. Tem um texto muito bonito sobre isso, que deu origem àquele filme A Busca da Felicidade. Né? Então, a ideia de que por que a gente procura um terapeuta, um psicólogo, quando tem um problema para resolver? Por que a gente não pode procurar um psicólogo, um terapeuta, um orientador espiritual, uma pessoa para a gente conversar profundamente sobre nós e a nossa vida, em busca de eu estou bem, estou feliz, mas eu quero ser mais feliz ainda. Eu estou bem, estou saudável, mas eu quero mais saúde ainda. Eu quero fazer isso para o meu bem. E eu acho que seria ótimo. Agora, vou dar meu testemunho para você. Quando, na primeira vez, eu fui buscar uma ajuda profissional, foi porque a minha esposa, a Silvia, e a minha filha, a Fernanda, disseram para mim que eu estava insuportável. Eu tinha perdido um amigo, e aí a Silvia falou para mim: olha, eu tenho observado você, eu dei um desconto porque você estava de luto, e eu compreendi.
Mas agora já faz muito tempo, não é mais luto, tem alguma coisa aí, vai buscar ajuda, vai se cuidar. E eu entendi que eu deveria fazer isso não só por mim, mas pela minha esposa, pela minha casa, pela minha família, por amor às pessoas que me amam. Então eu acho que não é assim: "Olha, mãe, vai procurar uma terapia. Olha, pai, olha, vó", sei lá quem que você vai falar, vai procurar um terapeuta. Não, falou: "Ó, tá muito difícil conviver com você. Tá muito difícil suportar o seu mau humor, a sua irritação. Tá muito difícil suportar a sua tristeza crônica. Eu acho que você precisa de ajuda, porque você adoece todo mundo em volta. E isso vai afastar as pessoas de você. Então é bom que você busque ajuda, se não por você mesmo, por mim, por nós". Acho que às vezes uma confrontada vai bem, viu, Gabriela? Uma confrontada às vezes vai bem. Bom, pelo menos comigo funcionou. Eu espero que as coisas que eu disse tenham sido úteis para você. Alexson, Alexson, Alexson Fernandes. Boa noite, Alexson. As igrejas, em sua maioria, são lideradas por pessoas enfermas que não buscam apoio, tratamento. Pessoas feridas ferem, pessoas adoecidas adoecem. É uma pergunta. Sim, a doença pega, né? A doença é contagiosa, não é assim que a gente aprende? E algumas doenças são mais contagiosas do que outras, né? Tem algumas doenças que não pega, né? Que a gente fica só doente e quem está em volta não pega, mas tem umas que pegam. E a doença emocional, a doença mental, o desequilíbrio, o desarranjo interior, né, conviver com as feridas interiores e não tratar dessas feridas, certamente isso transborda. Isso transborda e afeta quem está do lado. E sim, eu observo isso, que há muitos conflitos em igrejas e muitos líderes religiosos que eles são doentes, né? Aliás, eu li uma vez um texto do Arnaldo Jabor, e ele fez a lista das características de pessoas bem-sucedidas e de alta performance. E ele disse: olha, essa lista dessas características que fazem uma pessoa ser um sucesso é a lista de um psicopata. São as características de um psicopata ou de um sociopata. Então, tem muito líder espiritual que é carismático, que é ousado, que é empreendedor, mas, na verdade, ele é um psicopata ou um sociopata. É gente que não tem escrúpulo de usar outras pessoas, de abusar. Eles não sentem vergonha, remorso, culpa, constrangimento. Eles não ficam vermelhos, não ficam com a cara vermelha. Eles não têm autocrítica, eles se acham os donos do mundo. Por exemplo, o narcisismo é uma questão de saúde mental, é uma questão de diagnóstico, né? Os narcisistas. Aliás, eu comprei recentemente um livro e não tive coragem ainda de ler, ou não tive tempo, sei lá o quê, Freud explica, que é sobre a mente do psicopata. E os pastores estão no grupo de estudo do cara que escreveu o livro. Os líderes religiosos estão no grupo de estudo de mentes psicopatas. É maluco, né? O pessoal confundindo aí psicopatia com unção do Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele é brando, ele promove edificação, ele promove libertação, ele promove saúde. Né? O Espírito de Deus não é abusivo, não é violento, ele não é coercitivo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não constrange você, ela não gera em você medo. Não, pelo contrário. Aliás, Jesus disse, né, dos profetas, né, que pelos frutos a gente vai conhecer os profetas e distinguir os falsos profetas. Durante um tempo eu achava que era um fruto na vida do profeta. Mas depois de um tempo eu tive um discernimento que a maioria dos profetas de hoje, a gente não sabe a vida deles. Eles são profetas de tela de internet.
de canal do YouTube, profeta de live, profeta de púlpito no domingo, de grande evento, de multidão. A gente não sabe a vida deles. Então, eu me dei conta de que pelos frutos você vai conhecer o falso profeta, são os frutos da influência do profeta na sua vida. Ouvindo esse profeta, me colocando sob a orientação desse profeta, que frutos eu estou colhendo na minha vida? Eu estou livre? Eu estou aliviado do meu medo, das minhas culpas, de uma maneira saudável? Eu tenho autocrítica? Eu sou humilde? Eu ouço quem está à minha volta? Eu convivo com o contraditório? Eu sou passível de ser confrontado? Ou eu me tornei soberbo, arrogante, um juiz de todo mundo, um santarrão, e, na verdade, um hipócrita? Né? Então, sim, infelizmente, né, as igrejas são lideradas por muita gente mal resolvida. Renato Basílio. Oi, Renato, tudo bem? Boa noite, bom ter você aqui na live, Renato. Além das patologias mentais citadas pelos bloqueios cognitivos, além das patologias mentais citadas, vejo bloqueios cognitivos, gente dizendo que está tudo bem, como se não houvessem guerras, mudanças climáticas, perseguições a minorias, xenofobia, ódio. Esse bloqueio cognitivo aí é também um pouco de alienação, né? O cara diz assim que está tudo bem com ele, né? Mas como que está tudo bem com o mundo que a gente está, né? Você tem razão. Então a gente tem que tomar muito cuidado que o nosso bem-estar não seja, na verdade, uma evidência de que estamos alienados, né? Ou uma evidência de que nós somos tão ensimesmados que a gente acha que o mundo se circunscreve ao nosso círculo de relações. Então, está tudo bem comigo, está tudo bem na minha casa, tudo bem com meus filhos, tudo bem. Então, está tudo bem com a minha mãe, com a minha irmã, meus irmãos, então está tudo bem. Mas o mundo está despencando. Então, aliás, uma das expressões da maturidade espiritual é a empatia, é a simpatia, é a compaixão, né, a capacidade de ser afetado pelo sofrimento dos outros. Isso é maturidade espiritual. Então, sim, você tem razão. Além dessas patologias mentais, tem muita gente narcisista, ensimesmada, egocêntrica, que acha que está tudo bem e se ilude com isso, né? Isabela. Oi, Isabela, boa noite. Boa noite, Ed, boa noite. Qual conselho você dá para conseguirmos administrar melhor nossos pensamentos negativos? E como reconhecer o que precisa ser tratado espiritualmente ou psicologicamente? Poxa, gostei da sua pergunta, Isabela. Deixa eu pensar um pouco. Conseguirmos administrar melhor nossos pensamentos negativos. Olha, eu me lembro do Salmo 42, né? Queria fazer inclusive essa ressalva e esse registro, né? Eu não sou terapeuta, não sou psicólogo, eu mal conheço um pouco da Bíblia e da teologia, sou pastor. Então, eu lembro do Salmo 42, quando o salmista diz: "Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus." E aí, eu acho que o conselho que ele nos dá é prestar atenção e você se tornar um observador e uma observadora, no seu caso, dos seus pensamentos negativos. Você consegue fazer isso, né? Então, quando o salmista está dizendo: "Olha, por que estás abatido, a minha alma?", tem duas, quase que tivéssemos ali duas consciências, né? Uma abatida e uma perguntando, né? Essa conversa, né? Esse solilóquio. Então, essa fala de si para si mesmo, essa conversa consigo mesmo, é um exercício espiritual. Prestar atenção, por quê?
você está tão pessimista? Por que você está tão raivosa? Por que você está tão ansiosa? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Vai atrás, que caminho esses pensamentos negativos fazem em você? E à medida em que você os identifica e você os questiona, você os confronta, você tomar decisões a respeito deles. Então, eu acho que um conselho seria esse do Salmo 42. Agora, uma outra coisa que eu acho bastante interessante é que qual a recomendação de Jesus para a ansiedade? A recomendação de Paulo para a ansiedade é: não ande ansioso por coisa alguma, não ande ansiosa por coisa alguma, antes sejam em tudo conhecidas diante de Deus as suas petições com orações e súplicas, né? As suas orações com petições e súplicas e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e o seu pensamento, os seus sentimentos, seus pensamentos em Cristo Jesus. Então, a recomendação de Paulo para a ansiedade é a oração, mas de Jesus não é. Jesus diz assim: olha, não andem ansiosos, olhem os lírios do campo, olhem os pássaros dos céus. Quem se veste como os lírios? E quem é que dá alimento aos pássaros que não ajuntam em celeiro? Pássaro não tem poupança, não tem dinheiro aplicado e investido. Mas Deus as alimenta, as aves dos céus. Então, a recomendação de Jesus é: pense. Pense se faz sentido a sua ansiedade. Pense. Não pense no que deixa você ansiosa, mas pense se a sua ansiedade faz sentido. Porque muito dos nossos problemas, de fato, estão na nossa cabeça. A maneira como a gente lida com a vida e enxerga a realidade. Então, pense. Pense se faz sentido. Eu não sei se eu consigo ir mais longe do que isso. E como discernir o que tratar espiritualmente e psicologicamente, eu não faço essa separação. Eu não acho que tem coisa que eu cuido com a minha terapeuta, coisas que eu cuido com o meu pastor, com o meu orientador espiritual. Não, para mim, eu estou cuidando de mim. E eu não faço essa separação. Deus está no meu processo terapêutico e a ciência está na minha peregrinação espiritual. Então, eu não faço essa separação. Mas lembro da recomendação bíblica e da afirmação do apóstolo Paulo em Coríntios 12, que existe o dom de discernimento. Discernimento. Então, peça a Deus que mostre para você. Peça para Deus trazer a luz. O salmista ora assim, né? Livra-me dos pecados que me são ocultos, isto é, tem coisa em mim que eu não vejo e Deus pode me fazer ver. Então, peça a Deus que mostre para você e que dê a você discernimento, que Ele traga para a luz o que está acontecendo com você. Juber Felipe. Juber, boa noite. Ed, por que é tão difícil para muitos entender que não é preciso colocar tudo o que acontece de bom ou ruim no mundo na conta de Deus para crer em Deus? Ah, boa, eu acrescentaria, Juber, se você me dá licença, que também a gente não precisa colocar tudo na conta do diabo, né? Se bem que eu tenho um amigo que diz que o diabo sempre é culpado, nunca ele é inocente de nada. Então, tudo que é ruim, o diabo está metido no meio. Então, mas eu acho que tem muita coisa, e a Bíblia ensina isso para a gente, né? Que Deus não tenta ninguém, porque ele não pode ser tentado pelo mal. É Tiago, capítulo 1. Deus não pode ser tentado pelo mal e Deus a ninguém tenta, né? E que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Então, ele está dizendo, ó, tudo que é bom vem de Deus. Aí ele diz assim, olha, e quando você for tentado, não diga que é Deus, porque ele não tenta. Mas cada um é tentado pelo seu próprio desejo mau. Então há uma responsabilidade nossa. Então por que a gente joga tudo para Deus e joga tudo para o diabo? É porque a gente não quer assumir a responsa. A gente não quer viver à altura da dignidade que Deus nos dá. E Deus... É impressionante isso, né? Como Deus nos respeita. Isso eu ensino para os pastores, especialmente os mais jovens. Eu digo para eles o seguinte, olha, tudo que você precisa no seu ministério, Deus vai te dar. Os dons, o chamado, a oportunidade de servir, os recursos, os parceiros. Deus vai te dar tudo. A única coisa que Ele não vai te dar é o caráter.
porque é responsabilidade sua. Na hora da tentação, Deus vai ficar parado te olhando se você vai pedir ajuda ou não vai pedir ajuda, porque é responsabilidade sua. Então, a única variável que está na nossa mão é o nosso caráter. E Deus respeita isso, diz: "Ó, eu te dei essa liberdade aí de você escolher como é que você quer viver. Você vai querer viver comigo ou semigo?" E a gente tem que responder. Então, por que que a gente joga tudo para Deus e para o diabo? É porque, no fundo, a gente não quer assumir a responsabilidade da nossa vida e não quer assumir a responsabilidade pelo mundo que Deus colocou também sob os nossos cuidados. Então, isso aí é um exemplo, né? São 2 sintomas de uma espiritualidade infantil. É tudo Deus e tudo diabo. E a espiritualidade adulta é assumir responsabilidade. Na Bíblia, Deus age e ele age conosco e através de nós. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, mas se não tiver quem trabalhar, ou ninguém trabalhando para edificar a casa, não tem o que Deus fazer. Deus abençoa a colheita, mas se ninguém plantar, não vai ter colheita. Então é assim que funciona o mundo bíblico, né? E a relação de Deus conosco. É a 4 mãos, as nossas e as dele. É isso aí. Mas a gente não quer assumir essa responsa. Vamos lá. Você sabe que essa conversa aqui de hoje ficou legal, hein? Eu gostei das considerações e perguntas aí, muito boas. Não sabia que a gente ia chegar nesse lugar aqui hoje, não, mas que bom, graças a Deus. É, Devair. Devair, boa noite, Devair. Obrigado por estar aqui. Minha pergunta não cabe aqui, sou prolixo. Espero que consiga, na última aula, minhas crises de fé. Pô, mas vai ser prolixo lá no curso. Manda, vai escrevendo aí a sua pergunta, Devair, porque sabe que escrever um diário é uma disciplina espiritual. Enquanto a gente escreve e a gente explica, né, para os outros, a gente fala para explicar para os outros, a gente explica para a gente mesmo. Mas quando a gente escreve, a gente tem noção dessa nossa verbosidade e como a gente é prolixo, então a gente escreve e depois a gente edita. Então eu sugiro que você faça isso, faça o exercício da escrita, se é que você ainda não faz, né? Mas bem-vindo, manda sua pergunta lá no Crises de Fé. Amanhã é a nossa 4ª aula e na próxima semana é a 5ª aula, que é uma live interativa e respondendo perguntas mesmo, né, de fato. Muito bem. Alessandra. Pastor, eu sou acusada de ser esquerdista porque assisto o senhor. E que tenho seguido o falso evangelho do amor. Eu queria entender qual evangelho o povo segue. Deus o abençoe, meu pastor. O falso evangelho do amor. Não é incrível alguém falar, você segue o falso evangelho do amor. Tá, vamos seguir o verdadeiro evangelho do ódio, o verdadeiro evangelho da ira, o verdadeiro evangelho da violência, ou o verdadeiro evangelho da condenação, o verdadeiro evangelho do juízo. Sabe que esses dias eu estava e estou relendo a teologia sobre inferno. E lá pelas tantas eu me dei conta desse pessoal que dizia assim, ó, Deus é amor, mas é justiça também. Por que a gente não fala ao contrário, né? Deus é justiça, mas ele é amor. Por que a gente gosta de dizer Deus é amor, mas é justiça? Ou Deus é amor, mas é justiça? Porque por que a justiça vem no fim, em tom de ameaça, em tom de advertência, em tom de presta atenção, seu folgado, pecador? Por que a gente não fala Deus é justiça? Sim, o pecado tem consequência na sua vida. Deus é justiça e ele não vai deixar o pecado impune. Mas não esqueça, Deus é amor. Deus é compaixão. Né? Jesus dizendo, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Eu não vim condenar ninguém, eu não vim mandar ninguém para o Guiena, para o inferno. Eu vim para ser levantado no madeiro e atrair todos a mim. E quando eu for levantado,
no madeiro, e ele fazia referência à cruz do Calvário, todos atrairei a mim. É isso que Jesus quer. E aí, todos atraídos à cruz, qual é a mensagem da cruz? O apóstolo Paulo diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe que esse pessoal, Alessandra, nossos irmãos e irmãs que dizem que é o falso evangelho do amor, eles têm uma sugestão de que no falso evangelho do amor a gente pode viver de qualquer jeito. E, e eles confundem disciplina com castigo. Mas eu tenho uma figura muito interessante. Tem um pai que tem um filho irresponsável. E esse filho irresponsável, o pai diz para ele: Eu te amo. Eu te amo tanto que chega a doer em mim. E esse filho irresponsável, ele pega o carro do pai, se embriaga, se droga, e pega imigrantes e desce pela imigrantes para o litoral, para uma balada no litoral, às 2 da manhã da sexta-feira, embriagado, drogado, e se estoura na traseira de um caminhão. O pai, o amor não mudou. O pai vai sofrer por amor. E vai lá buscar o filho e vai fazer de tudo que puder para salvar a vida desse menino, se ainda estiver vivo. Por amor. Ah, então o amor faz a gente poder viver do jeito que a gente quiser? É. O amor de Deus não vai mudar por nós. Só que é muita burrice você se drogar, se embriagar, pegar um carro e meter 300 por hora numa autopista. E as pessoas acham que o certo é castigar esse irresponsável. Responsabilizar é diferente de castigar. O certo é responsabilizar. Mas a ação de Deus nunca é para castigar, é para restaurar, é para curar, é para transformar, é para redimir. Então, a gente não pode viver do jeito que a gente quiser só porque Deus nos ama. E por que eu não vivo do jeito que eu quero? Primeiro, porque eu não quero. E segundo, porque as coisas poucas que eu quero, e eu sei que Deus não quer, eu sei que ele, se ele não quer que eu queira, é porque as coisas que ele não quer, na verdade, se eu as quisesse, elas seriam destrutivas para mim ou para quem está em volta. Então, eu não quero querer essas coisas. É porque eu tenho consciência do mal. Eu nem sempre resisto, mas eu tenho consciência pelo menos. Então a gente vive uma vida de integridade não para conquistar o amor de Deus ou para deixar de ser castigado por ele. A gente vive uma vida de saúde porque é saudável. É bom ter saúde. É bom viver de maneira saudável, né? Acho que eu falei demais aí para esse pessoal aí que do falso evangelho do amor. Essa eu nunca tinha ouvido, viu, Alessandra? Falso evangelho do amor. Do esquerdismo aí já estou acostumado. Então, olha, vamos para a última, hein? De hoje, pelo menos. Tevo, é isso mesmo? Tevo Silvano. Boa noite, Silvano. Tevo Silvano. Oi, Ed, você pode indicar 3 livros para começar a ler, nível iniciante? Eita, olha, eu vou ser bem cruel. Eu indiquei hoje um, O Céu Começa em Você. Eu quero indicar um muito bom chamado Talmidim. São 365 meditações diárias. Você lê uma página por dia. Foi um livro que eu escrevi sobre o passo a passo de Jesus. Talmidim. Tem 2 Talmidim, um de capa azul, que são 52 meditações, e outro de capa laranja, que são 365. Eu recomendo para você o 365, Talmidim laranja, tá bom? E nível iniciante, poxa, nível iniciante, um livro.
Olha, eu não sei se é tão para iniciante, mas eu acho que é um livro bom de ler e bem bonito de ler, que é um livro do Paul Tillich, chamado Coragem de Ser. É um livro que eu acho legal. Coragem de Ser. Se for muito indigesto, depois eu te recomendo outro, mas eu indicaria Paul Tillich, Coragem de Ser. Procura aí que você vai gostar, tá bom? Muito obrigado, obrigado para todo mundo aí, pessoais, como diz minha neta. Então, uma boa noite, um bom fim de quarta-feira, uma boa semana para vocês, um bom restante de semana, e muita saúde, muito autocuidado e muito cuidado com as pessoas que estão à nossa volta, né? Que Deus nos abençoe com saúde, e assim como a doença pega, então que a nossa saúde também seja contagiante para levar saúde para as pessoas que estão próximas de nós, tá bom? Um beijão para você, Deus te abençoe, a você e a sua casa, até quarta-feira.